Gurizada, o negócio é o seguinte: Alan Patrick, Tyson ou Maurício? Apenas um deles. Um deles será o escolhido por Mano Menezes para começar o jogo contra o Melgar nesta quinta-feira em Arequipa, no Peru. O Inter começando a disputa por um lugar na fase semifinal da Copa Sul-Americana. Quem Mano define como seu titular contra este Melgar? Alan Patrick, que até então era o dono da posição, Tyson, que vinha crescendo de produção, ou o Maurício, que desequilibrou o jogo contra o Atlético Mineiro? A gente analisa esta situação da equipe de Mano Menezes, a estratégia colorada no jogo de ida das quartas de final da Sula, neste meu vídeo que tem a força da OneFootball. Tu quer saber tudo sobre Libertadores da América e Copa Sul-Americana? Os dois torneios continentais que começam a chegar em fases decisivas? Então tu tem que baixar de forma absolutamente gratuita o aplicativo da OneFootball. Eu tô sempre conferindo lá as informações do Internacional, das outras equipes na Sul-Americana, da Copa Libertadores da América, com grandes clássicos internacionais e locais. Eu coloquei um link na descrição deste meu vídeo. Tu clica lá, já baixa absolutamente de forma gratuita o aplicativo da OneFootball. Não perde essa e saiba tudo o que está acontecendo na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala sobre a estratégia de Mano Menezes para o jogo contra o Melgar. Quem ele coloca na armação do time. 28 de junho, no Chile, Colo-Colo 2, Internacional 0. Oitavas da Copa Sul-Americana. Depois o Inter foi obrigado a reverter a desvantagem, vencendo no Beira-Rio por uma goleada 4-1 sobre o Colo-Colo. Pois aquele jogo do dia 28 de junho é a partida que o Inter tem como referência para evitar erros no jogo de ida contra o Melgar, agora nas quartas do torneio sul-americano. O Internacional sabe que não pode vacilar novamente, voltar para jogar em Porto Alegre na outra quinta-feira, dia 11 de agosto, com uma desvantagem tão significativa de, por exemplo, 2 gols. Mas era um Internacional diferente, aquele que teve a sua pior atuação na era Mano Menezes. Heitor na lateral direita, e eu lembro que ele falhou no primeiro gol, Bustos estava fora, Depena também estava fora, a primeira linha do meio-campo teve Gabriel em péssima noite e Johnny também não muito acima. Olha o meio-campo do Inter contra o Colo-Colo. Gabriel, Johnny, Edenilson e Alan Patrick. Na frente, Pedro Henrique e Alemão, Wanderson de fora. Portanto, Mano Menezes tem mais material, mais matéria-prima para montar o seu time. Bustos está de volta, Depena joga, e isto pode inclusive ter interferência no seu escolhido, e Wanderson, que deverá formar o ataque com o Alemão. E esse é um ponto também importante. 3 jogadores disputam a condição de titular, não propriamente de armador da equipe, mas na ponta deste losango, que tem Gabriel, Edenilson pela direita, Depena pela esquerda e um homem antes dos atacantes Wanderson e Alemão. Poderá ser Tyson, que está voltando de lesão, poderá ser Alan Patrick, também voltando de lesão, e o relato da reportagem da Band é que os dois treinaram e treinaram bem neste começo de semana, ou Maurício, que vive um grande momento, 2 gols, ponto de desequilíbrio da vitória do Inter no último domingo, 3-0 sobre o Atlético Mineiro. Antes de seguir adiante, eu reforço o convite pela inscrição de todo mundo aqui no meu canal, ativem as notificações ali no sininho, valendo o teu like, participe também dos comentários. Aqui eu tô deixando o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, vamos estreitar ainda mais a nossa relação, me acompanhe no meu Insta, Meneghetti Jornalista. Depois, vai na descrição deste meu vídeo e baixa de forma absolutamente gratuita o aplicativo da OneFootball. Eu tô sempre olhando lá, conferindo informações importantes do futebol brasileiro, do futebol mundial, e na OneFootball tu encontra tudo sobre Sul-Americana e sobre Libertadores da América. Pois bem, com o Alan Patrick, que é o titular da posição até se machucar, era o jogador referência. Ele ganha o Mano Menezes um passe qualificado e uma entrada na área.
mas se constituiu este Alan Patrick, especialmente quando o Inter não tinha ainda a definição do seu 9 e o alemão vem crescendo de produção. E ele acabava ocupando esses espaços. Você lembram? O David um pouco mais aberto pela direita, o Wanderson bem aberto pelo flanco esquerdo e o Alan Patrick curtindo uma de falso 9, de falso centroavante. Perde um tanto de taxa de participação no jogo, o Alan Patrick não recompõe tanto no sistema de marcação. Com Taison, o Mano ganha experiência, a exemplo do Alan Patrick, tem a experiência, jogador calejado, e ganha a puxada do contra-ataque. Ganha um arremate de fora da área também, o Taison chuta bem, ganha uma liderança, ganha uma referência dentro de campo, num jogo decisivo, e o Taison entrega isso. Com o Maurício, ele ganha o momento do jogador, que vive um grande momento, ele ganha um arremate também de fora da área, ele ganha uma taxa de participação maior. E eu lembro que Alan Patrick e Taison, né, já jogadores acima dos 30 anos, agregam experiência, mas estão voltando de lesão ambos. E o Inter já tem os dois laterais, embora os dois tenham jogado contra o Atlético domingo, o Bustos pela direita ou o René pela esquerda, que também retornaram recentemente de lesão. O Inter teria 3 jogadores em campo se o Mano optar por Alan Patrick e Taison. Pois eu quero dizer para vocês que eu acho que quem tem menos chances, talvez eu surpreenda aqui vocês, de jogar contra o Melgar é o Alan Patrick. Embora eu entenda, e eu acho que todo mundo sabe disso, ele era o titular da posição. O Tiger Jank, repórter da Band, relatou que no treinamento dessa segunda-feira o Alan Patrick sobrou no trabalho. Passes, pifadas para os centroavantes, que fez um trabalho excelente. Isso pode influenciar o técnico Mano Menezes. Mas o jogo é na altitude. 2.300 metros em Arequipa, no sul do Peru. 2.300 metros já é uma altitude significativa. O jogador já pode sentir, vem de lesão, não tem o ritmo ideal. E eu acho que este ponto é o que deixa o Alan Patrick com menos possibilidades de jogar. Eu estava mais inclinado ao Taison, mas eu penso que o Mano comece o jogo com o Maurício. O Alan Patrick teria uma outra qualidade para o time do Inter se ele entrasse, que é a retenção da posse de bola. Ele é um jogador mais de trabalhar a bola, de pegar, dar o tempo para as jogadas. O Mano pode querer. O Internacional precisa passar por esse primeiro jogo sem sobressaltos. O Inter voltar de Arequipa com um empate com o Melgar, que tem um excelente retrospecto dentro de casa, está ganhando praticamente todos os jogos, tem apenas um tropeço lá na temporada. O Inter passar já tá bacana, já tá legal. O Inter tem que passar sem sobressaltos, a exemplo do que aconteceu lá no Chile quando tomou 2-0 e teve que fazer... Começa com ruas de fogo e ingresso reduzido. O Internacional fez uma mobilização extraordinária. O Inter não pode correr esse risco agora. O Inter tem que voltar com uma situação mais cômoda, mais tranquila para o jogo da outra quinta-feira no estádio Beira-Rio. Por isso eu estou apostando na manutenção do Maurício para começar o jogo. Altitude, laterais que estão voltando ainda sem o ritmo ideal, jogo de exigência de taxa de participação intensa. Penso que ele comece com o Maurício. O plano B, a alternativa 2, o jogador que eu acho que tem mais possibilidades não é o Alan Patrick. Seria o Taison, pela experiência, malandro, jogador carimbado, jogador campeão da América, sabe como é que é esse ambiente hostil, de jogar numa altitude. Tem a malandragem também de prender a bola quando necessário, aquela falta cavada para segurar o jogo, a liderança sobre os companheiros. O Taison eu acho que é aquele jogador que seria o plano B. Embora eu também pondere que o Alan Patrick era o titular da posição. A estratégia de Mano Menezes é que irá definir como o Internacional vai jogar em Arequipa contra o Melgar nesse jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, venham participar dos comentários. Tá aqui o meu Insta, Meneghetti Jornalista. E agora a minha recomendação para vocês, para quem gosta de futebol, saber bastidores, informações, tudo sobre os jogos, Libertadores da América, Copa Sul-Americana e muito mais, é baixar de forma absolutamente gratuita o aplicativo da OneFootball. Eu coloquei um link na descrição deste meu vídeo. Clica lá, baixa o aplicativo que tu vai saber tudo sobre Libertadores da América, Copa Sul-Americana e muito mais. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.